Olá, seja bem-vindo à primeira aula do nosso curso de Fundamentos em Bancos de Dados Relacionais. O primeiro tópico do nosso capítulo número 1, nós vamos falar sobre sistemas de informação e bancos de dados. O objetivo deste capítulo é discutir sobre o que é um sistema de informação, o que é um banco de dados e evidenciar a relação que existe entre banco de dados e um sistema de informação. Vamos começar então definindo o que é um sistema de informação. Um sistema de informação pode ser definido como sendo um conjunto de metodologias voltadas para a transformação de dados em informações. Vamos definir agora o que são dados. Dados são fatos brutos ou simples observações. Tudo o que podemos coletar no nosso cotidiano através de artefatos, documentos ou simplesmente variáveis, nós podemos traduzir como sendo dados brutos. A informação pode ser definida como sendo dados brutos transformados, ou seja, através de uma metodologia eu consigo pegar um artefato do mundo real, ou uma variável que eu coletei a partir de uma observação e transformá-la em uma informação. Note que um sistema de informação é um mecanismo, uma metodologia para transformar um dado bruto em informação. O conhecimento, por sua vez, é um dado trabalhado, ou seja, uma informação que já foi elaborada e foi sintetizada, a fim de transformar aquilo em algum conhecimento aplicável ao objeto que se quer trabalhar. Normalmente, o conhecimento é adquirido a partir da manipulação da informação. Nessa tabela, nós temos um exemplo de como podemos tratar uma informação. Nós temos a entrada de um dado bruto, com valor 5.000, uma simples variável. A partir dele, aplicando uma metodologia de sistema de informação, nós transformamos esse dado bruto em uma informação. Veja como fica a frase. O produto vendeu 5.000 unidades em janeiro, ou seja, essa frase é o dado bruto transformado em informação. Agora, notem a diferença de conhecimento. A análise do histórico da informação mostrou que existe uma tendência de procura pelo produto em certo período do ano. Ou seja, eu precisei trabalhar a informação para extrair o conhecimento a partir dela. Existe uma metodologia que pode ser aplicada a um dado bruto para transformá-lo em informação e, posteriormente, transformá-lo em conhecimento. Sistemas de informação podem ser utilizados para aplicar essa metodologia. Vamos definir agora, então, o que é um banco de dados. Um banco de dados pode ser definido como sendo uma coleção organizada de fatos e informações relevantes. Imaginem esse cenário. Nós temos aqui uma fábrica de grande porte que fabrica equipamentos de telefonia. Imaginem a quantidade de artefatos que são produzidos durante a produção dos equipamentos dessa fábrica. Nós podemos ter artefatos de todos os tipos. Podemos ter documentos a serem digitalizados, notas fiscais de compra e venda, podemos ter variáveis coletadas a partir de sensores que são utilizados nos equipamentos, podemos ter folhas de pagamento dos funcionários, entre outras informações que são relevantes para o bom funcionamento da fábrica. Esses dados podem ser obtidos a partir de arquivos de papel, arquivos de texto em computador, planilhas de computador, entre outros. O importante é que qualquer ponto de coleta da fábrica pode ser utilizado para coletar dados brutos. E esses dados podem estar localizados nos mais diversos locais. Podemos ter 3 departamentos, por exemplo, onde os departamentos não comunicam entre si, e cada um gera a sua própria planilha de banco de dados. Notem que essas informações são coletadas de acordo com o atributo que o departamento foi construído a fazer. Então, cada departamento pode possuir um conjunto de dados a serem trabalhados, dados que são relevantes para o seu trabalho, para a organização que ali está sendo feita. Notem que nós temos problemas relacionados a esse tipo de abordagem. Nós temos redundância de dados. Se um departamento de compra precisa de uma mesma variável do departamento de vendas, por exemplo, ambos departamentos podem estar armazenando a mesma informação e, como não comunicam entre si, acabam gerando retrabalho e ter que organizar a mesma informação em bancos de dados diferentes. Nós temos também entradas de dados repetidas. Talvez uma informação que não seja relevante para o departamento esteja sendo armazenada em um outro banco de dados, de forma repetida, gastando um retrabalho para todo o processo. Nós temos também diversas inconsistências em potencial.
Se eu trabalho com um banco de dados que eu não tenho um padrão de entrada de informações, um padrão de entrada de dados brutos, eu acabo causando um cenário de inconsistências, ou seja, eu estou dando margem para que dados não tratados entrem na minha base de dados, afetando assim a produção da minha informação, que vai, no futuro, também prejudicar a geração do conhecimento. Então, qual que é a solução para resolver esse impasse? A solução é utilizar um mecanismo de compartilhamento de informações, armazenar os dados em uma única vez e também utilizar um banco de dados único integrado aos 3 departamentos. Mas eu preciso também garantir que a minha nova estrutura de dados seja uma estrutura de arquivos complexa. Por que complexa? Porque ela tem que atender a diversos departamentos, diversas funções. Então, todas essas funções têm que estar agregadas no meu modelo de dados. Eu tenho que elaborar um modelo que seja capaz de atender a todas as funcionalidades de todos os departamentos envolvidos. A minha estrutura deve atender a diversos sistemas. Se eu tenho um departamento de compras que utiliza um sistema para emissão de notas fiscais, eu preciso ter uma comunicação com o meu mecanismo de banco de dados. Da mesma forma, o departamento de produção, ao afirmar suas variáveis ao sistema, quando for quantificar a leitura dos sensores, por exemplo, ele precisa ter as interfaces dos seus sistemas comunicando com esse banco de dados único. A minha estrutura deve permitir acesso simultâneo. Bom, os 3 departamentos aqui mencionados devem conseguir acessar a mesma base de dados simultaneamente. E essa disponibilidade tem que ser 24 horas por dia, de forma que os acessos múltiplos não afetem os usuários. Essa estrutura deve garantir um controle de acesso. O que é isso? Eu preciso ter perfis, papéis dentro da minha empresa. Então, eu tenho funcionários que estão dedicados a trabalhar com a linha de produção, funcionários que estão dedicados a trabalhar com o financeiro e outros funcionários. Então, eu preciso determinar controles de acesso dentro do meu banco de dados. Cada usuário deve acessar aquilo que compete com a sua função dentro da companhia. A estrutura deve possuir alta disponibilidade. Uma vez que eu implementei todo o processo de mecanismo de banco de dados na minha fábrica, eu passo a ser dependente desse sistema. E eu não posso perder nenhuma disponibilidade desse mecanismo. Então, é extremamente importante que esse mecanismo esteja disponível 24 horas por dia ou durante todo o turno de trabalho da minha fábrica. A estrutura deve garantir o backup dos dados. Se eu guardo os meus dados brutos na minha base, esses dados vão ser transformados em informação, esses dados passam a ser muito relevantes para a minha organização. Então, é extremamente importante que eu tenha um sistema de mecanismo para garantir todo o backup, caso venha acontecer algum problema relacionado ao armazenamento ou algum acidente relacionado à fábrica que venha perder esses dados brutos. Notem que o que eu preciso, na verdade, para elaborar o meu sistema e fazer o funcionamento da fábrica corretamente, é utilizar um software que consiga garantir todos os requisitos funcionais que eu citei no slide anterior, de forma a garantir o backup, acesso simultâneo, disponibilidade, controle de acesso, entre outras ferramentas. O nome desse software é o SGBD, um Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Este software vai ser capaz de garantir todos os requisitos funcionais que nós discutimos no slide anterior. Ele vai ser responsável por garantir acesso simultâneo, por garantir o backup, por garantir o controle de acesso dos usuários, entre outras funcionalidades. Bom, então recapitulando. Na aula de hoje, nós definimos o que é um sistema de informação. Definimos também, de forma geral, o que é um banco de dados e evidenciamos as relações que existem entre um banco de dados e um sistema de informação. Na próxima aula, nós vamos descobrir o que é um sistema gerenciador de bancos de dados. Vamos conhecer as funções básicas desse sistema, os componentes e todos os métodos de acesso. Aguardo por você. Até a próxima. Um abraço.